Bom dia para todos que estão aqui no nosso centro de evangelização, também quem nos acompanha pela TV, pela rádio, pelas redes sociais da Canção Nova. Uma alegria, nós estamos começando mais um grande evento aqui na Canção Nova. E vocês estão vendo aqui, por esta imagem de São Pedro, né? E a presença do crucificado, o tema desse encontro, a fé católica. Pedro representa para nós a igreja, Pedro representa para nós o Papa, Pedro representa para nós a fé católica. Muito bem, quem vai estar pregando aqui nesse aprofundamento, nesse evento, vai ser Frei Gilson, também o Dom Bispo, não é? Falcão. E eu também estarei aqui fazendo 2 pregações. O tema que foi escolhido para esse evento é lá da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. 3 temas muito importantes: esperança, tribulação e oração. Eu vou tratar mais do tema da esperança hoje e amanhã. Frei Gilson vai tratar do tema da tribulação, paciência na tribulação, e Dom Falcão vai trabalhar com o tema perseverantes na oração. Gente, é muita coisa. Ou seja, vai ser um aprofundamento. Eu queria chamar a atenção de vocês para isso. 2 coisas são importantes para a nossa fé: o reavivamento, mas também o aprofundamento. A imagem que eu queria colocar para vocês é de uma árvore. A árvore, quanto mais ela cresce para cima da terra, ela cresce também para baixo. Sabe, porque senão a árvore não se sustenta. Quem sustenta a árvore é a raiz. Então a raiz tem que ser profunda para ela poder dar estabilidade para a árvore não cair com o vento, e ela tem que ser profunda para buscar água, sais minerais, para nutrir a árvore com a seiva, que vai dar os galhos, vai dar as flores, vai dar os frutos. Assim é a nossa vida espiritual. Não basta a gente ter reavivamento, nós temos que ter doutrina, nós temos que ter aprofundamento. O cristão robusto na fé, o cristão que resiste às tempestades da vida, às tentações do demônio, é um cristão que tem raízes sólidas. É isso que nós queremos colocar neste final de semana. A nossa fé católica. Esta é a nossa fé. Bom, então o tema que me cabe é conversar sobre a esperança. Vocês sabem que tem as virtudes teologais, né? Fé, esperança e caridade. As 3 estão unidas. E por que chamam de teologais? Porque elas dependem diretamente de Deus. Teo, Deus. Logos, discurso, conhecimento. Então as virtudes teologais, diferente das virtudes morais, prudência, fortaleza, temperança, justiça. As virtudes teologais, fé, esperança e caridade, vêm de Deus para nós. Então, por exemplo, na carta aos Hebreus, né? A carta aos Hebreus, ele diz que a fé é o fundamento da esperança. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é o fundamento da esperança e que age pela caridade. São Paulo fala: o importante é a fé que age pela caridade. Uma fé sem obras, São Tiago diz, é vazia. Então você vê que a fé, a esperança e a caridade são 3 irmãs gêmeas. A fé, né, diz aqui a carta aos Hebreus, é o fundamento, a base da esperança. Por que eu tenho esperança? Porque eu tenho fé.
E por que eu faço a caridade? Porque eu tenho fé, porque eu tenho esperança, então eu faço caridade. A caridade o que é? É o amor a Deus e o amor ao próximo. Pronto, aí a gente tem as virtudes teologais. Eu quero me debruçar hoje e amanhã sobre a esperança. Então a primeira coisa que eu quero colocar é o seguinte: o que é a esperança? E eu vou usar o catecismo da igreja para explicar a vocês. O catecismo diz assim, parágrafo 1817 do catecismo diz assim: a esperança é a virtude teologal pela qual desejamos nossa felicidade, ok? No reino de Deus e a vida eterna. Então, vejam bem, primeira coisa que o catecismo já diz: a esperança está ligada com a vida eterna, ou seja, com o céu. É a certeza que eu tenho de que com a graça de Deus, com a minha luta, eu vou viver eternamente com Deus. E continua o catecismo: pondo nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos não nas nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. Então, a esperança é a virtude que põe no meu coração a certeza da vida eterna. Não pelas minhas forças, não só pelas minhas forças, também com o meu trabalho, mas principalmente com a graça do Espírito Santo. Jesus falou bem claro com os apóstolos na Santa Ceia, né? Sem mim nada podeis fazer. Nada é nada. Ninguém vai chegar ao céu sem a graça de Deus. Eu me lembro que quando eu era criança, eu estudava no colégio salesiano aqui em Lorena, e a gente rezava todo dia, antes de ir para a aula, né? A gente rezava o ato de fé, de esperança e de caridade. Eu queria relembrar isso a vocês, porque isso tem um fundamento muito forte. O ato de fé da igreja diz assim, né? Eu creio firmemente que há um só Deus em três pessoas, realmente distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus em três pessoas, também distinto. Creio que o Filho de Deus se fez homem, padeceu e morreu na cruz para nos salvar, ao terceiro dia ressuscitou. Creio em tudo mais o que crê e ensina a Santa Mãe Igreja Católica Apostólica Romana, porque Deus, verdade infalível, o revelou, e nessa crença eu quero viver e morrer. Gente, esse ato de fé que sustenta a esperança é fundamental. Eu creio em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Creio em Jesus Cristo, que padeceu, foi crucificado, morreu, ressuscitou. Creio em tudo o que crê e ensina a Santa Mãe Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Porque Deus, verdade infalível, revelou essas verdades. E nessa crença, eu quero viver e eu quero morrer. Nós que estamos aqui somos católicos. Nós queremos viver nessa fé da igreja. Porque a igreja recebeu essa doutrina de Cristo. Por isso essa doutrina é infalível. Essa é a nossa esperança. Nós não estamos pisando em qualquer chão. Nós estamos apoiados num chão sólido. 2000 anos de igreja. O nosso credo tem 2000 anos. Nunca foi modificado. Os nossos sacramentos são 7. Nunca foram modificados. Já tivemos 267 papas. Nunca um papa cancelou o ensinamento doutrinário de um papa anterior. Já tivemos 21 concílios ecumênicos. Nunca um concílio ecumênico cancelou o ensinamento. Isso mostra o quê? Que o Espírito Santo é que conduz a igreja. E ele não se contradiz nunca. Ou seja, ele não pode ensinar uma coisa no século I, outra no século X, outra no século XXI. Ele ensina sempre a mesma coisa.
O mundo fica irritado com a igreja, porque a igreja não muda. Mas a igreja não muda, porque a igreja não foi ela que escreveu a sua doutrina, ela recebeu por revelação divina. Por isso que a igreja não abre mão das verdades da nossa fé, os nossos mandamentos. Não abre mão, não pode abrir mão. Porque a doutrina não é dela, ela recebeu de Cristo através dos apóstolos e chegou até nós. Gente, que maravilha a gente poder saber isso, né? São Tomás de Aquino, quando ele falava da esperança, São Tomás de Aquino dizia assim, escuta bem, a esperança cristã é a espera certa da felicidade eterna. Definição que São Tomás de Aquino dava da esperança, é a espera certa da felicidade eterna. A carta aos Romanos, no capítulo 8, versículos 23 e 24, a carta aos Romanos diz assim, porque pela esperança é que nós fomos salvos. São Paulo fala, é pela esperança que nós fomos salvos. Ora, ver o objeto da esperança já não é esperança, porque o que alguém vê, como é que ainda o espera? Nós que esperamos o que não vemos, é em paciência que o aguardamos. Então, essa espera da vida eterna tem que ser vivida com paciência, dia a dia, vivendo a fidelidade a Deus, vivendo alimentado pela graça de Deus. Então, a gente cresce. Bom, quais são os pontos mais importantes que eu quero trabalhar aqui hoje e amanhã? Onde é que está, assim, a base da nossa esperança? Bom, já vimos, está na fé. Mas, e a fé e a esperança se apoiam em quê? Eu vou colocar aqui algumas coisas que a gente vai conversar. Primeiro, a nossa salvação em Cristo, a cruz. A igreja tem uma frase em latim, muito antiga, que diz, cruz, ave, espécie única, que em latim quer dizer, salve, ó cruz, nossa única esperança. Por que nossa única esperança? Porque na cruz, Jesus nos libertou. Na cruz, Ele desbancou o demônio, Ele nos retirou do seu cativeiro, e nos trouxe para o reino de Deus. E eu queria desdobrar um pouquinho disso. Vocês já perceberam que quando a gente vai à missa, o ponto mais importante da missa, vocês sabem, é a consagração. Depois o padre diz, mistério da fé. Mistério da fé. O que aconteceu ali? A presentificação do Calvário. Não é repetição, nem multiplicação. O Calvário, ele é perpetuado ali, vamos dizer assim. Por quê? Porque é o mistério da nossa salvação. E eu queria desdobrar um pouquinho isso, para vocês entenderem a importância disso, e aonde então que está a nossa esperança na cruz, na redenção. Vocês sabem que Deus nos criou no paraíso, para sermos felizes. Adão e Eva tinham os dons préternaturais, não sofrer, não morrer, não ser ignorante, não ter uma liberdade fraca, nem uma inteligência fraca. O homem tinha os dons préternaturais. Sabemos que por instigação do maligno e por desobediência de Adão e Eva, a raiz da humanidade, a humanidade se perdeu, rompeu com Deus. A Bíblia diz que Deus colocou um serafim com uma espada de fogo na porta do paraíso, para não deixar o homem entrar. Por quê? Porque ele tinha rompido com Deus, ele tinha desobedecido a Deus, por soberba, caiu na cantada do demônio. Vocês vão ser como deuses, desobedece a Deus, come a fruta. E eles comeram a fruta, ou seja, a fruta é o símbolo da desobediência.
e da soberba. O que aconteceu, gente? Todos nós, toda a humanidade, que é descendência de Adão, passou a viver sob o jugo do demônio. O demônio conquistou na lábia, na sedução, não foi na violência. Aqui que eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante. O demônio tomou posse da humanidade pela sedução. Ele não fez violência a Adão e Eva. É o que ele faz com a gente também, né? É pela sedução que ele leva a gente para o pecado. Não é pela violência. Então, a teologia explica o seguinte: Deus então tinha que trazer a humanidade de volta para Ele, sem violência. Muita gente pergunta, por que Deus não elimina o diabo? Não põe fim nele, não mata ele? Não. Deus age pelo direito e pela justiça, está escrito na Bíblia em muitas passagens. Deus age pelo direito e pela justiça. O demônio conquistou por direito a humanidade. Agora Deus tem que tirar a humanidade da mão dele pelo direito e pela justiça, não pela violência. Mas e aí? E aí? E aí que o pecado da humanidade, ele fere a majestade infinita de Deus. Então o pecado da humanidade torna-se uma culpa infinita, que o demônio cobra de Deus. A humanidade feriu a tua majestade infinita. Você não pode tirar a humanidade da minha mão. Tem que pagar esse preço. Tem que reparar essa mácula infinita que o pecado da humanidade fez à majestade divina. E não tinha jeito. O catecismo da igreja fala no parágrafo 616 que ainda que o homem mais santo morresse na cruz, isso seria insuficiente para reparar a ofensa da humanidade à majestade infinita de Deus. Só um sacrifício de valor infinito podia reparar uma ofensa infinita. E aí, gente, vem a misericórdia de Deus. Aqui eu estou falando da justiça, mas agora vem a misericórdia. Como nenhum homem podia pagar essa conta, então aí a carta aos Hebreus, no capítulo 10, fala para nós o quê? O Filho de Deus, o Verbo, no seio da Trindade, se ofereceu. Pai, dai-me um corpo, dai-me um corpo. Ou seja, me deixa nascer como homem, sem deixar de ser seu Filho divino, para que eu possa pagar uma dívida que a humanidade não pode pagar. Dai-me um corpo para eu fazer a tua vontade. Está escrito lá em Hebreus 10. E o pai aceitou. O pai sabia que ia ser o massacre do seu filho. Mas por que o pai aceitou? Por amor a você. Para que você e eu não vivêssemos infinitamente no inferno. Aí vocês estão vendo onde é que está a nossa esperança. Cruz, ave, espécie única. Salve, ó cruz, nossa única esperança. Por quê? Porque Jesus veio como homem, assumiu a nossa natureza. Então Ele pode pagar o preço do nosso pecado, porque Ele é homem como nós, mas ao mesmo tempo é Deus. Então, como homem, na cruz, na sua morte, Ele oferece à justiça divina um resgate de valor humano, porque Ele é homem, no nosso lugar. Mas como Ele é Deus, essa reparação tem valor infinito. E aí, Ele desbancou o demônio. Tirou do demônio, São Paulo diz na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 4, capítulo 14, São Paulo diz que Ele pregou na cruz um documento de dívida que o demônio tinha contra nós, e que cobrava de Deus. E Deus age pela justiça. Enquanto essa dívida não foi paga, o demônio não soltou a humanidade. Veja, gente, o que é o mistério da fé? O que é a nossa salvação?
Um grande santo da igreja, doutor da igreja, São Leão Magno, ele diz assim, que Deus escondeu duas coisas do demônio. Ou seja, assim como o demônio tapeou Adão e Eva, enganou Adão e Eva, e os seduziu ao pecado, Deus também enganou o demônio, e os seduziu a cometer aquele crime. E o Cristo queria isso. Quantas vezes Jesus disse no Evangelho, eu vou passar por um batismo de sangue, mas eu não vejo a hora disso acontecer. Jesus ansiava, não é o Pai que impunha a cruz ao Cristo, o Filho, não, ele queria. Quando ele começou a dizer para os apóstolos que ele ia morrer, ia ser flagelado, crucificado, morto, São Pedro começou a dizer, para com isso, Senhor, para com isso, para com essa conversa chata, boba. Afasta-te de mim, Satanás. Você quer me livrar da cruz como o demônio quer me livrar da cruz. Jesus nasceu para aquilo ali, gente. Ele veio para cumprir a missão e cumpriu. Então, Leão Magno diz que Deus escondeu do demônio duas coisas. Aí vocês vão ver que coisa bonita. Como é que Deus age com o demônio no mesmo terreno que o demônio agiu com Adão e Eva. Primeiro, Deus escondeu do demônio que Jesus nasceu de uma virgem imaculada, sem o pecado original, que a gente celebra no dia 8 de dezembro. A mãe não tendo o pecado original, o filho não vai ter o pecado original. Segundo, o filho não foi gerado por um homem, foi gerado pelo Espírito Santo. Isso o demônio não sabia. Portanto, esse menino que nasceu em Belém não era um menino qualquer, era um menino que não tinha o pecado original como homem, porque nasceu de uma mãe virgem e do próprio Espírito Santo, que não tem pecado original. O demônio não sabia disso. Então São Leão Magno diz que ele cobrou de Jesus tudo que ele cobra de nós, como se Jesus tivesse o pecado original. Só que Jesus não tinha o pecado original. Então o demônio ultrapassou os seus direitos e cobrou um preço infinito de alguém que não devia nada. Esse preço infinito nos libertou da mão do demônio. Jesus rasgou o documento de dívida, pregando na cruz, como diz São Paulo em Colossenses. Entenderam? Essa é a nossa esperança. Nós estávamos todos conduzidos ao inferno para sempre. Jesus foi com seu sangue, com a sua vida, com seu amor, com a sua misericórdia, com seu perdão, e nos resgatou. Não sei se vocês já perceberam, por que a primeira coisa que Jesus fez, quando ele ressuscitou, no domingo da ressurreição, não sei se vocês lembram o que Jesus fez. Ele entrou no cenáculo, onde os apóstolos estavam reunidos, não foi? Na tardezinha do domingo da ressurreição. E o que ele fez ali? Primeiro mostrou para os apóstolos que era ele mesmo. Tomé não estava ali, né? Mostrou, pediu alguma coisa para comer. Sou eu mesmo, olha aqui minhas chagas. O Espírito não come. Depois que Jesus fez, instituiu a confissão. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Por que, gente, que Jesus faz isso imediatamente após a ressurreição? Porque ele tinha acabado de conquistar, diante da justiça divina, o direito da nossa libertação. Então agora ele vai aplicar o remédio a cada um pela confissão. Não é ele que vai levar o perdão para cada um, não, é a igreja que vai levar o perdão para cada um. Ele quis assim.
a quem vocês perdoaram os pecados. Então aí, vejam a aplicação do mistério da fé, dessa conquista que ele fez diante da justiça divina, com a sua morte, com o seu sangue, agora ele aplica a nós. Então, quando o sacerdote perdoa os nossos pecados, quando o sacerdote nos absolve, o sacerdote ele é apenas um canal da graça. Ele age in persona Christi. O que quer dizer essa palavra em latim? Na pessoa de Cristo. É como Cristo nele que te perdoa, com o seu sangue. Gente, esse é o fundamento da nossa fé e da nossa esperança. Ele ressuscitou, ele nos libertou do pecado. Hoje eu posso me confessar. Primeiro, pelo batismo, eu fico livre do pecado original, que não é um pecado de culpa. O pecado original é um pecado de herança. Nós perdemos a graça de Deus. Agora eu passo a ter de novo a graça de Deus. Eu passo a ser filho de Deus. Eu passo a ser herdeiro do céu. Eu passo a ser membro de Cristo. Eu passo a ser filho da igreja. Que coisa maravilhosa o batismo. O batismo aplica a cada um de nós isso que eu narrei até agora. São Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 3, São Paulo fala: vocês não sabem que aquele que é batizado morre com Cristo e ressuscita com Ele? Você morre nos braços do demônio e ressuscita nos braços de Deus. Por isso que eu digo que a pia batismal foi o túmulo do seu homem velho, da sua mulher velha, e foi o berço do seu homem e mulher nova. Por isso que todo dia, há muitos anos, eu vou à missa cedo, na catedral que eu fui batizado, onde existe ainda a pia batismal, porque essa pia batismal ela foi colocada ali no ano de 1830, tem data ali. Todo dia depois da missa eu vou lá beijar aquela pia batismal que foi o túmulo do meu homem velho, que pertencia ao demônio, e o berço do homem novo, que agora pertence a Deus. Que coisa bonita, gente. A gente entender isso, a gente viver isso. Essa é a nossa esperança. Eu quero ler uma frase para vocês, de Santo Agostinho. Santo Agostinho diz assim. Onde é que está a frase de Santo Agostinho? Está aqui. Estarias morto para sempre. Olha, Santo Agostinho está falando para você. Estarias morto para sempre se ele não tivesse nascido no tempo, lá no ano 0 em Belém. Jamais te libertaria da carne do pecado. Estarias condenado a uma eterna miséria, se não fosse a sua misericórdia, ele descer do céu como homem. Não voltarias à vida, se ele não tivesse vindo ao encontro da tua morte. Gente, olha esse doutor da igreja que diz: não voltarias à vida com Deus, a vida eterna, se ele não tivesse vindo ao encontro, da tua morte. É bonito, gente. Aqui São Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, São Paulo fala, na esperança, a igreja pede que todos os homens sejam salvos. São Paulo diz: Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Onde é que está essa verdade? São Paulo fala, na igreja. São Paulo fala a Timóteo, a verdade está na igreja. A igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Coluna e fundamento da verdade. Repare o que São Paulo está dizendo. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Porque o que leva você para a morte é a mentira. Tem dois caminhos nesse mundo que a gente pode escolher qual que a gente quer seguir. Ou você segue a verdade do Espírito Santo, ou você segue a mentira do demônio. Pode escolher. Jesus diz que o demônio é mentiroso ontologicamente.
ou seja, no seu ser. Jesus disse que quando o demônio mente, ele fala daquilo que lhe é próprio, aquilo que ele é. Todas as ações do demônio são ações mentirosas. Esse mundo de seitas que ele inventa, esse mundo de mentira, e que o povo vai atrás. E vai atrás por quê? Porque nega Jesus Cristo. Vai atrás até do satanismo. E hoje está indo cada vez mais. Quanto mais a humanidade nega Jesus como Deus, mais abraça o demônio, mais abraça o satanismo. É o que está acontecendo hoje. É muito séria essa questão. Bom, então, a verdade está na igreja. Quando São Paulo diz que a igreja é a coluna e o fundamento da verdade, eu vou fazer uma comparação. Eu me lembro quando construíram esse ginásio. Vocês não imaginam onde cada coluna dessa está apoiada, cada viga dessa está apoiada? Tem uma coluna ali embaixo que eram derramados dezenas de caminhões de concreto para aguentar isso daqui. É o fundamento. Você está entendendo? Então São Paulo diz: a igreja é o fundamento, né? E a coluna da verdade. Então o que é a igreja? É como esta coluna que desce até não sei quantos metros de profundidade, e essa viga que sustenta tudo. A igreja, Timóteo, é o fundamento, né? E a coluna da verdade. O resto você pode fechar de qualquer jeito. O resto você pode fechar com vidro, pode fechar com metal, pode fechar com telha. Não é isso que dá sustentação. O que dá sustentação é o alicerce, né? E as colunas. É a igreja. A esperança nossa está na igreja. Eu quero na aula de amanhã, eu não estou chamando isso de palestra não, nem de pregação, estou chamando de aula. É uma aula de teologia. Amanhã eu quero desdobrar um pouco mais, né? Porque tem muita coisa que nos leva à esperança, que eu quero falar a vocês. A Virgem Maria, você já rezou a Salve Rainha, né? Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa salve. Esperança nossa salve. Temos que conversar sobre ela, né? Temos que conversar sobre os sacramentos. O que me vai levar? A esperança não é a certeza de eu chegar à vida eterna. O que me leva à vida eterna? Os sacramentos da igreja. Tem muita coisa para a gente falar, né? Temos que falar de outras coisas maravilhosas. Mas eu queria hoje aqui conversar um pouco sobre vocês, sobre aqueles que viveram a esperança até no momento crucial da vida, ou seja, os nossos mártires. Os nossos mártires. Gente, que coisa impressionante, como é que a esperança deu força para os mártires. Eu estou com um livrinho aqui na mão, que se chama 5 Pães e 2 Peixes. Foi escrito por um bispo que foi preso no Vietnã 13 anos, sendo que 9 anos ele ficou preso numa solitária. O que é uma solitária? É um quartinho que não tem janela. Ele ficou preso 9 anos. Van Thuan morreu há pouco tempo atrás. Não sei se já é beato, está em processo de beatificação. Eu quero ler para vocês um pedacinho aqui do que ele narrou quando ele estava preso lá em Saigon, no Vietnã do Norte. Ele foi nomeado bispo de Saigon. Imediatamente o regime comunista o prendeu. E ele ficou preso 13 anos, de 1975 até 1987. Foi solto em 1987. Ele escreveu vários livros. Eu quero ler um pedacinho do que ele escreveu aqui. Enquanto me encontro na prisão de Phung Ham, é lá em Saigon, em uma cela sem janela, um calor asfixiante, sufocante, sinto a minha lucidez diminuir pouco a pouco,
até a inconsciência. Às vezes, a luz continua acesa noite e dia. Espécie de uma tortura. A luz da cela acesa noite e dia. Às vezes, é sempre escuridão. As apaga, deixa tudo escuro, dia e de noite. Há tanta umidade que os fungos crescem sobre a minha cama. Os fungos crescem sobre a minha cama. Na escuridão vi um buraco debaixo da porta. Ele viu um buraquinho debaixo da porta para fazer escorrer a água. Por isso passei mais de 100 dias agachado, com o nariz colado naquele buraquinho para poder respirar. 100 dias. Quando chove, o nível da água sobe, o nível da água, pequenos insetos, pequenas rãs, minhocas e centopeias vêm do lado de fora e entram na cela dele. Deixe-os entrar, pois não tenho mais força para afastá-las. Gente, que coisa impressionante. Eu não vou continuar lendo, porque amarga o coração. Esse homem não voltou atrás. Esse homem ficou ali até ser libertado. Quando ele foi libertado em 1987, o Papa João Paulo II o chamou para o Vaticano e colocou ele como prefeito de uma congregação no Vaticano, até a morte dele. Olha o que a esperança faz, gente. Eu queria contar mais um caso para vocês. Eu fico assim, apaixonado por esses mártires. Não sei se vocês já ouviram falar, certamente já ouviram, de duas grandes santas da igreja, Santa Perpétua e Santa Felicidade. Essas duas santas eram da cidade de Cartago, no norte da África, no tempo da perseguição romana. Vocês sabem que o Império Romano dominou toda a volta do mar Mediterrâneo e impôs a perseguição aos cristãos durante 250 anos, com milhares e milhares e milhares de mortos. Em Cartago, havia uma moça da sociedade chamada Perpétua, moça rica da sociedade. E naquele tempo havia muitos escravos. 2/3 da população romana era de escravos. Então todas as famílias tinham escravos. E Perpétua era cristã e foi presa por volta do ano 280, uma perseguição terrível do imperador Décio. Foi presa e junto com ela foi presa uma escrava, que se chamava Felicidade. Perpétua e Felicidade. Uma moça rica da sociedade e a outra escrava. As duas estavam condenadas à morte, porque não queriam queimar incenso a César, que era considerado Deus. Não queria fazer a libação aos deuses. Libação aos deuses, que era pegar uma taça de vinho e derramar no pé do ídolo lá. A Perpétua tinha um filhinho de 1 ano de idade. Era uma moça. E a Felicidade estava grávida, na hora de dar à luz, no cárcere. Gente, isso está narrado nas atas delas, que os contemporâneos escreveram. Atas de Santa Perpétua, isso não é lenda, é história. Gente, o pai de Perpétua chegou para ela: minha filha, pelo amor de Deus, você tem um filhinho de 1 ano de idade, queima incenso aos deuses. Não, meu pai, não posso. Não posso. Não posso trair Jesus. Minha filha, pelo amor de Deus, então pelos meus cabelos brancos, pai, te amo loucamente, mas não posso trair Jesus. E a Perpétua foi jogada na arena de Cartago. Soltaram uma vaca brava em cima dela. A vaca deu uma chifrada por trás, jogou a Perpétua para cima, e ela caiu. Primeira coisa que a Perpétua fez, está escrito nas atas, ela tornou a amarrar o cabelo, puxou as saias e disse: eu não quero dar a honra do demônio
de me ver chorar no dia da minha glória. Olha que expressão, gente. Ela não quis morrer desajeitada, quem sabe aparecendo as pernas. Arrumou o cabelo, disse: eu não quero dar ao demônio a alegria de me ver chorar no dia da minha glória. Olha a glória dela, a esperança da vida eterna. Gente, e essa vaca judiou de Perpétua tudo que foi jeito. Perpétua não morreu, Perpétua teve que ser morta pela espada. Aí vem a Felicidade. Felicidade estava presa, grávida, na hora de dar à luz. E a Felicidade deu à luz na véspera de ser jogada na arena. E ela gemia de dor. Vocês imaginam num cárcere mal cheiroso? E quando ela gemia, o carcereiro disse: você está gemendo agora? Eu quero ver amanhã que eu jogar você lá para as feras. Sabe qual foi a resposta da Felicidade? Aqui quem está gemendo agora sou eu, mas lá terá outro que vai estar em mim. Lá será ele que vai estar gemendo no meu lugar. Fica tranquilo. Foi jogada e foi morta às feras. Gente, olha onde é que está a esperança desse povo, desses mártires na vida eterna. Essa é a virtude da esperança. Esperar contra toda a esperança. São Paulo quando ele narra, a carta aos Hebreus, quando narra aquele episódio de Abraão, que Deus chama Abraão e pede aquela coisa inconcebível, incompreensível. Abraão, imola o teu filho lá no Monte Moriá. Monte Moriá é lá onde tem Jerusalém, né? Onde foi construído o templo de Jerusalém. Abraão deve ter ficado doido. Deus me disse que esse filho Isaque é que vai nascer toda a descendência do seu povo. Agora ele manda ele sacrificar Isaque. Mas Abraão era um homem de fé. Ele não duvidava de Deus. E ele ia imolar o Isaque. Vocês conhecem muito bem essa passagem da Bíblia. Quando Abraão levantou a faca para imolar o Isaque, o anjo segurou a mão de Abraão e disse: Abraão, não faça mal ao menino. Tem ali, Abraão, um carneiro amarrado pelos chifres, sacrifica ele no lugar de Isaque. Deus precisava ter certeza que Abraão o obedeceria radicalmente, porque Abraão foi o cabeça do povo de Deus, o patriarca. Então Deus checou Abraão até o fundo da alma. Eu quero ver até onde Abraão me obedece. E Abraão obedeceu. E aí a carta aos Hebreus diz assim: Abraão, na esperança, ele tinha certeza que Deus podia ressuscitar Isaque. Olha a esperança de Abraão. Está escrito na carta aos Hebreus. Por isso Abraão ia sacrificar o Isaque. Isso pode parecer uma coisa assim muito estranha para nós, mas é preciso entender que Abraão veio da Mesopotâmia, onde na Mesopotâmia era comum o sacrifício de vidas humanas aos deuses. Abraão não tinha ainda toda essa lucidez de conversão que nós temos hoje, mas Abraão tinha certeza, na esperança. Se Deus disse que dele vai nascer um povo, então Deus há de ressuscitá-lo. E não precisou ressuscitar porque Abraão foi aprovado na fé, diz a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa, gente. Essa esperança que Deus espera de nós também, né? Eu queria ainda colocar aqui um outro pensamento, para a gente ir encerrando essa primeira conversa nossa, em que a carta aos Hebreus diz aqui no capítulo 10, versículo 23, a esperança se fundamenta em Deus. Claro, Deus é a nossa esperança. São Bernardo, doutor da igreja, diz assim: nossa esperança não pode ser incerta, pois que ela se apoia nas promessas divinas. São Paulo fala: a esperança não nos engana.
né? Continua São Bernardo: convicção de que para Deus nada é impossível. A esperança está baseada nisso que Jesus disse e que o anjo disse para Maria: para Deus nada é impossível, não é? Continuemos a afirmar nossa esperança, porque é fiel aquele que fez a promessa, diz a carta aos Hebreus. Então está aí, a gente precisa entender bem o que é essa virtude da esperança. Eu quero depois, né, amanhã, conversar um pouco sobre o céu. A nossa esperança não é a vida eterna? O que é a vida eterna? É o céu. Então nós precisamos conversar também sobre o céu, né? Tem uma passagem maravilhosa, eu vou só introduzir esse assunto, amanhã a gente continua. Amanhã a pregação vai ser, se não me engano, 14 horas. Então uma passagem maravilhosa no Evangelho de São João, capítulo 17, né, versículo 3, no finalzinho da Santa Ceia. Depois que Jesus conversou com os apóstolos, São João narrou em 5 capítulos, né? 13, 14, 15, 16 e 17. No finalzinho do capítulo 17, em que Jesus reza pela igreja de todos os tempos. Aí Jesus disse uma frase ali, maravilhosa. Jesus diz assim: ó Pai, a vida eterna consiste em conhecer a Ti, único Deus, e a Jesus Cristo que enviaste. Muita gente pergunta: o que é o céu? Está respondido. A vida eterna consiste em conhecer a Ti, conhecer a Deus. Aqui eles chamam de visão beatífica. E a Jesus Cristo que enviastes. Então, gente, o que é o céu? O céu é conhecer Deus. O que significa conhecer Deus? Não é só conhecer intelectualmente. O conhecer para o hebraico tinha um sentido de intimidade. Um homem conheceu uma mulher e ela ficou grávida, está entendendo? Um homem conheceu uma mulher e ela ficou grávida, houve intimidade. Então o céu é intimidade com Deus. Santa Elizabeth da Trindade dizia assim: o céu está aqui, no meu coração. Por quê? Porque o céu é Deus, e Deus habita no meu coração. Então o céu é meu coração. Quando você comunga, você pode dizer: o céu está no meu coração. Porque, como dizia Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa dizia assim: onde está o rei, está toda a corte, está o céu. Quando D. João VI veio para o Brasil, fugindo lá de Napoleão Bonaparte, né? 1800 e pouco, veio para o Brasil. O que D. João trouxe? Trouxe toda a corte dele para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Que onde está a majestade, está toda a corte. Então, quando Deus está no nosso coração, está o céu. Estão os anjos, os santos, a Virgem, todos. O céu está em mim, dizia Santa Elizabeth da Trindade. Então, conhecer a Deus. Gente, nós ficamos extasiados quando a gente conhece um pôr do sol, não é isso? A beleza de uma flor, de um pássaro que canta, de um peixe. Agora, vocês já imaginaram conhecer o Criador de tudo isso? O belo que gerou todos os belos, a ordem que gerou todas as ordens. Já pensaram? Por isso que o céu não tem fim. Porque a gente vai conhecer Deus infinitamente, sem nunca acabar de conhecer. Por quê? Porque Deus é infinito. Então no céu não vai ter tédio, no céu não vai ter cansaço, no céu você não vai enjoar de ficar ali. Será por toda a eternidade. Amém.